Graça e paz a todos os nossos amigos e irmãos internautas que estão através do Facebook assistindo o nosso culto de hoje, domingo 29 de março de 2020. E por isso gostaríamos de pedir que você contactasse seus amigos, os nossos irmãos da igreja, ligassem para eles que eles pudessem estar online, ao vivo agora, assistindo a nossa transmissão. Nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós oramos em nome de Jesus e queremos te agradecer por esta manhã tão bonita, esse dia tão maravilhoso que o Senhor nos concede, Pai. Lamentamos por não podermos estar juntos no templo, mas isso não impede de sermos igreja, Senhor. Nós somos um só corpo, temos um só Senhor, uma só fé, um só batismo, Senhor, e é em torno do nome de Cristo que nós nos reunimos nesta manhã para te glorificar, para te exaltar, Senhor, para te bendizer, Senhor. Ó Deus, que através dessa transmissão, Senhor, a nossa fé possa ser aumentada, fortalecida, Senhor, e que as dificuldades possam ser superadas, os medos possam ser banidos, Senhor, e que nós possamos, Senhor, andar corajosamente, Senhor, mesmo em meio a essa crise que estamos vivendo neste momento, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Também do outro lado, na parte técnica, temos o Kleber e a Cláudia, que não vão poder aparecer aqui agora, mas estão aí nos ajudando muito com a parte técnica. Muito obrigado aos irmãos também. E muito obrigado a você que está nos assistindo nesta manhã. Mesmo em meio a essa grande crise, nós estamos felizes de poder alcançar os irmãos com a palavra de Deus. Nós temos percebido e visto ao longo da história que a Igreja de Jesus nunca retrocede. Mesmo em tempo de dificuldades ou de perseguições, ela continua avante. Quando não dá de uma forma, nós nos organizamos de outra forma e assim nós temos alcançado milhões de pessoas no mundo com a palavra de Deus desde que o Evangelho está sendo pregado. E ele vai continuar sendo pregado até o dia que Jesus voltar. Aí na sua casa posso ouvir um amém? Amém? Louvado seja Deus! Nós vamos meditar nesta manhã no Salmo número 11, verso 3, que diz: quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Então, este será o verso sobre o qual nós iremos refletir nesta manhã. Quando os fundamentos estão sendo destruídos ou abalados, o que pode fazer o justo? Então, memorize essa pergunta e nós vamos discorrer sobre ela, baseando-nos no Salmo 11, do verso 1 até o verso 7. Então, nas últimas semanas e até últimos meses, podemos dizer, nós temos visto a grande crise do coronavírus, que primeiramente estava na China e que depois começou a se espalhar para o resto do mundo. Até ontem tínhamos 3.295 pessoas mortas por causa desse vírus e 81.394 pessoas infectadas, segundo as autoridades. Também até o dia 26 de março, ou seja, 3 dias atrás, as empresas listadas nas bolsas de valores perderam quase 500 bilhões de reais. E entre as principais estão a Vale do Rio Doce e também, a Vale, né? E também a Petrobras. E o nosso Ibovespa, tão conhecido, já acumulou no ano de 2020 uma perda de 10,95%. Até recentemente, os investidores vinham saudando e congratulando o grande alcance da Bolsa de ter ultrapassado os 100 mil pontos, mas agora ela está em queda, eu creio que em torno de 70 ou 80 pontos abaixo de 100. Então, nós não temos dúvidas de que os fundamentos estão sendo abalados. Também no início de janeiro, nós tínhamos uma previsão que não era muito boa para o ano de 2020 e o ano de 2021. E esta previsão veio através de uma consultoria americana chamada Eurásia, que disse ou que publicou o seguinte:
A economia global, depois de ter emergido da grande recessão de 2008, com a mais longa expansão do período pós-guerra, agora está arrefecendo ou está esfriando. Mais economistas esperam uma recessão em 2020 ou 2021. E o mundo está entrando agora em uma recessão geopolítica cada vez mais profunda, com uma falta de liderança global como resultado do unilateralismo dos Estados Unidos, do declínio da Rússia, que quer minar a estabilidade e a coesão dos Estados Unidos e de seus aliados, e um crescente empoderamento da China. E, finalmente, as mudanças climáticas que já atrapalham o avanço econômico. Isso só vai aumentar com o tempo. Isso foi em janeiro, então a previsão não era boa, então agora com o coronavírus, então ficou pior. E sem dúvidas, essas notícias não são nada boas. E a pergunta é, o que pode fazer o crente, o que pode fazer o justo quando os fundamentos, quando os alicerces estão sendo destruídos? Essa é a pergunta que nós procuraremos responder através do salmo que ora estamos estudando. Então, a resposta do salmista a essa pergunta é o seguinte, ele diz lá no verso 1, em ti, Senhor, me refugio. Apesar de seus amigos e de seus conselheiros, as pessoas que estavam ao seu redor falarem para o salmista, fuja para os montes como um pássaro, o salmista sabe que existe solução para as crises. Ele sabe que ele não deve se apavorar. Ele sabe que ele tem a quem recorrer, que ele pode encontrar refúgio no Senhor. Queridos, esse salmo é muito importante para esse momento. Algumas pessoas que estavam próximas do salmista, o qual também era rei em Israel, Davi, nesse momento de crise que nós não temos um panorama muito claro sobre o que estava ali acontecendo, mas nós podemos ver que ele estava em perigo iminente. Então essas pessoas falaram para ele, olha, fuja para os montes como os pássaros e lá você estará livre dos problemas. E a resposta enfática dele é, como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Ou em outras palavras, ele está perguntando, é como se ele dissesse, por que vocês estão apavorados no meio da crise? Vocês não confiam no Senhor? Aonde está a fé de vocês? Vocês já não viram o que o Senhor fez em minha vida ao longo dos anos? Ou seja, Davi tinha matado o urso, tinha matado um leão, tinha matado o gigante Golias. Ele era um guerreiro, ele era um homem corajoso, ele era um homem que tinha uma vasta experiência com o Senhor. Como pode agora que as pessoas vinham dizer para ele, fuja para os montes como um pássaro no meio da crise? Não, ele não fugia. Porque ele sabia que ele podia recorrer a um Deus que é um Deus bem presente na hora da angústia. No verso 2 ele vai concordar, ele vai dizer que os perversos preparam seus arcos, que eles colocam suas flechas nas cordas, das sombras eles atiram contra os que têm coração íntegro. É como se ele dissesse, hoje na atualidade, alguns pegam suas metralhadoras, pegam seus rifles, pegam suas pistolas e tal, e ficam de espreita, ficam às escondidas tentando destruir o justo. E de fato, amados, o salmista reconhece isso, que o momento é grave, que há perigos, que há dificuldades, mas a esperança dele está no Senhor. Seus olhos não estão no problema, seus olhos não estão nos perversos, os quais estão à espreita para tirar a vida. Ele diz no verso 4, o Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus, seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. E isso, amado, não é como que um olhar passivo, não é uma ação passiva. O salmista diz no verso 6, o Senhor fará chover brasas vivas e enxofre sobre os perversos, e com ventos abrasadores ele os castigará. Em outras palavras, ele está dizendo, o Senhor detesta, o Senhor odeia os ímpios, e ele fará chover sobre eles aquilo que ele fez chover sobre Sodoma e Gomorra. Em vez de produtividade, eles terão ventos que irão abrasar, que irão devastar a sua agricultura. E alicerçado sobre esta confiança, ele então pode dizer para os seus amigos,
como é que vocês podem dizer para mim, fujam para os montes como um pássaro, se é que eu tenho Deus na minha vida, se é que eu tenho fé, se eu tenho confiança, se eu tenho experiência com Deus, como é que vocês podem dizer para mim, fuja para os montes igual os pássaros? Não, de forma nenhuma. Ele disse, eu vou permanecer, eu vou resistir à crise, eu vou resistir ao perigo, porque Deus está comigo. Rumando para a conclusão, amados irmãos, e também para uma aplicação para nós no dia de hoje, em meio a essa grande crise do coronavírus que estamos vivendo, então, sem dúvida, o momento que nós estamos vivendo é um momento crítico. Todo cuidado é necessário. Há riscos na área da saúde, há risco na área financeira, há diversos riscos e nós precisamos agir com prudência. Entretanto, queridos, não temos por que nos apavorar. Os nossos olhos não estão fixos na doença. É verdade que mais de 100 de pessoas já morreram no Brasil em função dessa enfermidade. Mas nós não temos por que nos apavorar, porque os nossos olhos não estão fixos na doença. A nossa fé não está posta na economia, conforme mencionei no início. A nossa bolsa de valores está caindo, os investidores já perderam aproximadamente 500 bilhões de reais nesse ano de 2020, mas a nossa fé não está na economia. A nossa confiança não depende da segurança nacional ou mundial. A nossa confiança depende do Senhor. Ele é o nosso provedor. É Ele que cuida de nós, é Ele que prometeu estar ao nosso lado. Ele diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. O próprio salmista vai dizer lá no livro de Salmos, que ele foi moço e agora ele é velho, mas ele nunca viu um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Por isso, se você está ansioso na sua casa, se você está nervoso, preocupado, não se preocupe. Não se desanime, não fique com medo, porque o Senhor está exatamente aí aonde você está, na sua casa. Ele cuida de você, Ele cuida dos seus, Ele te protege como uma galinha protege os seus pintinhos. Ele está conosco, Ele disse que estaria conosco e com certeza Ele está, porque as suas promessas não caem por terra, a sua palavra não torna atrás vazia. Isso é promessa de Deus. Portanto, não se desespere, não fique atemorizado, não coloque seus olhos na doença. É importante assistir às notícias, mas não deixe que elas venham abalar a sua fé. E não fique também preocupado com a queda da economia, porque a humanidade já viu muitas outras crises e elas foram superadas, porque o Senhor está conosco e essa crise será superada também. Então, os nossos olhos estão postos no Senhor, conforme disse o salmista, o Senhor, porém, está no seu santo templo. O Senhor governa dos céus. Veja só, Ele governa, Ele está no controle de todas essas coisas, Ele está governando desde os céus. Ele observa a todos com atenção e examina cada pessoa na terra. No verso 7, o salmista diz, o Senhor é justo e ama a justiça. Os íntegros viverão, ou melhor, os íntegros verão a sua face. Então, olhe para o santo templo aonde o Senhor está assentado e contemple a sua face e receba a esperança e a fé que você precisa para vencer neste momento de luta, neste momento de batalha. Nós vamos concluir, vamos orar, eu digo concluir a mensagem, vamos orar, mas antes de tudo gostaria que você convidasse seus amigos para assistir esse vídeo. Ele vai estar disponível no Facebook, mais tarde o Kleber vai colocar nas demais mídias sociais e eu pediria que você compartilhasse para que o nosso canal pudesse ser mais movimentado, tivesse mais interação e assim ter mais visualizações. Rodrigo acabou de me falar nessa manhã que o vídeo do domingo passado teve mais de 400 visualizações. Então nós estamos com uma equipe de mídia já trabalhando.
estão agindo, estão planejando. Nós vamos melhorar isso com certeza e vamos usar isso como uma ferramenta muito útil para a propagação do reino de Deus, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Mas para isso nós precisamos que você compartilhe com outras pessoas. Nós somos chamados para levar o evangelho a toda criatura em toda a face da terra. E provavelmente essa é uma das maneiras que nós temos para alcançar pessoas da língua portuguesa, inclusive nos demais países e continentes aonde o português, a nossa língua mãe, a nossa língua querida, é pregada, é falada. Então vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra que tanto nos encorajou nesta manhã. Ajuda, Senhor, a colocarmos nossos olhos não na crise, Senhor, não nos problemas, mas em Ti. A Tua palavra diz que o Senhor está assentado no Seu santo templo e o Senhor governa todas as coisas na face da terra e os Seus olhos estão atentos aos justos, ó Pai. Portanto, nós temos plena certeza que nesta manhã o Senhor está nos olhando, está nos protegendo, está nos guardando, nos livrando de todo mal, Senhor, e nós somos muito gratos a isso, porque Tu és um Deus tão bondoso, Tu és um Pai tão amável, que cuida dos Seus filhos, que está sempre ao nosso lado, que fez promessas tão grandes para as nossas vidas, Senhor, e nós nos deleitamos nessas promessas nesta manhã, Senhor. Senhor, abençoa cada um da nossa igreja, a Igreja Batista Memorial de Interlagos, Senhor, e abençoa todos os nossos irmãos ao redor do mundo, aonde essa mensagem possa chegar, meu Deus. Ó Deus, muito obrigado por este canal de comunicação. Obrigado, Senhor, pelos irmãos da equipe técnica. Obrigado pelos irmãos do louvor que resolveram correr risco e estar conosco nesta manhã para nos abençoar com a música, Senhor. E continua nos ajudando em tudo, Senhor, nos fortalecendo, nos dando a fé, nos dando a coragem, Senhor, e também a confiança, Senhor, que já nós sairemos dessa crise e estaremos reunidos, Senhor, em nossa igreja para cultuar o Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.